O problema dos livros do Dostoiévski é que às vezes ele pega aquele seu pensamento obscuro e escancara na sua frente. E aí você fica sem saída. E hoje tem resenha de um livro que fez muito isso comigo, Memórias do Subsolo, Dostoiévski. Oi pessoal, eu sou a Bárbara, para quem não me conhece eu falo de livro aqui no YouTube e lá no Instagram, links aqui na descrição e já vai deixando o like para apoiar o canal. Hoje a gente vai falar desse livro fininho, mas um tanto perturbador do Dostoiévski, que ele escreveu lá em 1864. Só uma nota aqui, um parênteses, se você for adquirir os livros do Dostoiévski e de outros autores russos, eu recomendo a Editora 34, tá? Isso não é uma publicidade, é porque, na minha opinião, eu considero a tradução da Editora 34 a melhor que tem do russo para o português do Brasil. Então, fica aí a dica. Bom, gente, esse livrico aqui, fininho, ele tem uma quantidade de informação e uma quantidade de reflexão que vocês não têm nem noção. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira chama O Subsolo, a segunda chama A Propósito da Neve Molhada. A primeira parte você se depara com um narrador vomitando os pensamentos dele para o leitor. É um narrador que fala bastante com o leitor e ele fala umas coisas muito sem filtros. Você percebe que é um cara um tanto quanto confuso, um tanto quanto paradoxal. Ele tem pensamentos que vão do 8 ou 80, não entra no meio termo. E esse narrador, ele fala bastante sobre a consciência que ele tem, sobre a inutilidade da vida dele e da vida ao redor dele e da sociedade como um todo. O tempo inteiro ele dissertando e falando assim de um jeito bem poético, bem lírico, o quanto ele fica indignado com ele mesmo, com as atitudes dele e com as atitudes das outras pessoas. Ele se compara bastante, ele tem alguns complexos. Ao mesmo tempo que é uma pessoa bastante destrutiva, ele se odeia, ele se autoflagela, ele se pune, ele se rebaixa ao nível, assim, bosta do cavalo. Então ele fala que ele não é nada, ele não consegue, ele sente um vazio enorme, ele não vê sentido em muitas coisas que as pessoas fazem, ele não vê sentido na própria existência dele, ele não vê sentido na consciência que ele tem sobre a vida. Ele fica pistola com a consciência que ele tem do que é a sociedade, do que é a vida dele, do que é o homem em si, do que são as leis da natureza e ao mesmo tempo ele se sente um deus. Ele fala que, infelizmente, ao redor dele, ele é a pessoa mais inteligente. E ele não consegue ter respeito pelos outros, ele não consegue ter respeito por nada ao redor dele. Inclusive, ele passa uma citação de que a leitura é a única coisa que absorve ele desse mundo horrível, desse mundo horroroso que ele se encontra. Então é um narrador que fica o tempo inteiro batalhando contra si mesmo e contra o mundo. Ao mesmo tempo que ele fala mal da ciência, ele fala mal da superstição. Ao mesmo tempo que ele fala da virtude, ele fala da destruição. Ao mesmo tempo que ele quer progredir, ele não quer, ele quer se autodestruir. Ele até faz o questionamento de que, nossa, os filósofos, eles dizem que o homem, ele precisa ser virtuoso, ele precisa buscar a felicidade, mas e se eu não quiser buscar a felicidade? E se eu tiver a minha vontade e a minha vontade seja apenas me destruir e ficar triste? Será que eu não tenho o direito de querer sofrer? Será que eu não tenho o direito de ficar num estado deplorável apenas porque eu quero? Por que ninguém diz isso? Por que ninguém fala o quanto a vida pode ser perversa e o quanto as pessoas, talvez, quem sabe, querem que a vida seja perversa e destrutiva e triste e ruim e sofrida? Percebe um personagem assim muito louco, muito paradoxal. É o tempo inteiro essa narrativa, e essa narrativa, ela é muito poética, ela é muito lírica. O Dostoiévski, ele escreve assim
lindamente, lindamente mesmo. Você percebe a dor na escrita dele, sabe? E isso é muito raro num autor. E pelo menos comigo, pelo menos quando eu leio Dostoiévski, eu consigo sentir essa angústia que ele sente. E ele fala umas coisas que cavucam o fundo da nossa alma, assim, e você fala, nossa, já passou pela minha cabeça isso, mas eu nunca tive coragem de colocar pra fora. E o cara vai lá e coloca umas coisas que você fala, nossa, que homem. Uma coisa, por exemplo, que ele fala expressamente é o quanto ele mente pra si próprio. O quanto ele sabe que às vezes ele tá ali numa zona de conforto, numa verdade que ele sabe que é mentira, mas que mesmo assim ele fala para todo mundo. Então, existem esses tipos de reflexão dentro do livro que realmente fazem o leitor pensar e você realmente acha que o personagem ele é meio louco, porque ao mesmo tempo que ele se sente muito bem, ele se sente muito mal. Na verdade, nós seres humanos somos assim, a nossa vida é uma montanha-russa. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mal, outro dia a gente tá feliz, outro dia a gente tá um pouco triste, um pouco vazio. Esse personagem fala bastante do vazio que ele sente também. Ele sente um vazio imenso, ele não consegue sentir afeto. Ele diz que às vezes ele está sentindo tanto tédio que ele escolhe se apaixonar. E ele escolhe se apaixonar para preencher um vazio que ele sabe que não vai ser preenchido. E aí ele se desapaixona da mesma forma como ele se apaixonou, porque nenhum sentimento dele é autêntico, ele não consegue ser autêntico no mundo. Ele tem essa dificuldade imensa de ser autêntico e de buscar a si mesmo. Então é um personagem completamente perdido. E a primeira parte é toda em cima dessa narrativa. E nessa segunda parte você já conhece a pessoa que escreveu isso na prática. Ele mostra as coisas que ele faz, todas as coisas que ele falou, os pensamentos autodestrutivos, os pensamentos de achar que é Deus, todo esse paradoxo, ele mostra ali na dinâmica, no cotidiano dele. Então é sensacional, porque você lê a primeira parte e você fica, nossa, que cara louco. E aí a segunda parte vem te mostrar na prática o que ele faz. Então na segunda parte, que chama A Propósito da Neve Molhada, a gente tem um personagem, um cara visivelmente muito triste, muito vazio, né? Ele é obcecado por umas coisas meio rasas, ele não tem direito a um propósito, ele acha que tudo que acontece ao redor dele é porque as pessoas estão conspirando, é porque o universo está conspirando. Então você vê ali uma pessoa bem vazia, seguindo a sua vida, meio que empurrando com a barriga, e do nada você percebe que ele começa a tratar muito mal os amigos dele, que ele não considera ninguém amigo dele. Ele começa a perseguir um policial só pela vontade de brigar com ele, só para se sentir superior a ele, para não se sentir tão rebaixado. Ele vai caminhando na história e mostrando pra gente o quanto é solitário você ter a consciência de que você é uma bosta, basicamente. E assim, é muito sofrido os pensamentos que ele traz, porque você vê que é uma pessoa sem rumo mesmo, ele tá perdido ali há muito tempo e ele não faz questão nenhuma de se encontrar, nenhuma. Ele acha que todo mundo odeia ele, mas ao mesmo tempo ele acha que todo mundo é obcecado por ele. Então é uma narrativa assim, bem densa, bem profunda, tem bastante reflexão. Se você gosta de refletir, eu recomendo demais essa leitura. Eu já li Crime e Castigo, do Dostoiévski, esse é o segundo livro que eu tô lendo dele. E esse personagem, se você já leu Crime e Castigo, você vai saber. Ele me lembra muito o Raskolnikov, que é o personagem principal de Crime e Castigo, só que um pouquinho mais problemático. Ele vai um pouquinho mais fundo, assim. Muito pessimista, muito autodestrutivo, se acha superior ao mesmo tempo, acha que é Deus, acha que todo mundo deve amar ele. E quando ele tá lá no cantinho dele, ele tem uma auto-humilhação que torna o leitor assim triste. Você fala, meu Deus, esse cara é muito triste, esse cara é muito vazio. E é disso que trata essa obra, do vazio, da destruição, do ego, das leis da natureza, das leis da sociedade. É uma crítica à nossa consciência,
que não se decide, a nossa oscilação da consciência. É uma crítica à fé exagerada, ao ceticismo exagerado. É esse personagem sem nome, porque ele não tem nome aqui, contra o mundo, contra todas as coisas, contra tudo que é bom e contra tudo que é ruim. Então é uma narrativa excelente. Se você está procurando um livro para pensar, para refletir, para cavucar ali seus sentimentos, para você conhecer o oco ali do ser humano, esse livro aqui eu recomendo. Tá bom, gente? Essa foi a resenha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu me aprofunde mais nessa obra, porque realmente tem muita coisa para falar. Não falei nem 5% do que tem aqui, mas tá aí a resenha, uma review aí para você decidir se você quer ou não ler esse livro aqui, que eu dei 1000 estrelas. 1000 estrelas e tamo junto. Até a próxima resenha.